e que possamos seguir obedecendo a voz dos céus, para seguirmos cumprindo a Tua vontade, e que possamos receber o nosso chamado, o mandato, o chamado e a missão, que possamos fazer aquilo que é óbvio, que é salvar as pessoas, que possamos fazer aquilo que é necessário, absoluto e com um coração, através de Cristo, e que possamos com todo o coração, que é o reino de Deus, e continuamente através do enchimento do Espírito Santo, e que possamos tomar as coisas únicas que só o Senhor nos concedeu, que possamos ser a resposta da singularidade, que possamos ver as obras da recriação no nosso campo, e que possamos ter as respostas de 24 horas, superando os nossos limites ou as nossas limitações. E que a palavra de hoje, que o pastor estará compartilhando, possa alcançar a nossa vida, e que possamos descobrir a verdadeira comunicação através da Tua palavra, e que possamos nos levantar como vigias que movem o trono de Deus, e que possamos levar a cura às 46 nações da América Latina e a todas as nações, e que possamos fazer o sistema com aquilo que é único, aquilo que é singular, para termos a resposta da recriação no nosso campo. E que possamos ser esses vigias espirituais, que possamos ser esses médicos espirituais, e que possamos ser os embaixadores de Cristo, que vão ao mundo inteiro. Oramos pelo pastor Rio, que vai estar compartilhando a palavra, que ele seja cheio do Espírito Santo e que ele possa transmitir a palavra eterna que será cumprida em nossas vidas e em nossos campos. Oramos em nome de Jesus Cristo, que nos salvou. Amém. O presidente da Aliança da Evangelização Mundial, o pastor Rio, vai estar compartilhando a primeira mensagem. Louvado seja Deus. Então, seria a primeira conferência para as 5.000 tribos, a conferência de missões que iríamos ter. Mas nós vemos que na América Latina há mais de 46 países. A América Latina é 90 vezes maior do que a Coreia. E a América Latina há 15% das nações mundiais. Então isso é algo grande, a realidade da América Latina. Mas há muitas tribos ainda, muitos povos na América Latina que não ouviram o Evangelho. E eu creio que eu estou orando concentradamente por isso. E eu espero que vocês também orem concentradamente para que haja a evangelização das tribos. E eu sei que é muito importante. E a equipe de Tegu, os pastores estão colocando a vida dele pela América Latina também. E eu sei que nós, como a sede central, nós estamos também vendo a América Latina e orando pela América Latina. Então, para as 5.000 tribos, a primeira missão é ver a realidade da América Latina. Isso não é coincidência vocês estarem juntos hoje. E todos os obreiros da América Latina, eu espero que possam tomar esse tempo que é muito importante. Então, o primeiro ponto vamos ver sobre a missão. Ele escreveu missão. Então, para a América Latina, qual é a primeira missão? Atos 8, do 26 ao 40. A igreja primitiva foi levantada nesse tempo. Então, quando você fizer o seu ministério, você tem que ver essa parte aqui da Bíblia, que é muito importante. Se você ver na Bíblia, ocorreram milagres que eles não imaginavam. E haviam coisas também que se levantavam contra eles. Mas Deus havia discípulos escondidos em todos os lugares. Eles tinham os olhos para ver o campo aonde o evangelho não havia sido proclamado. Essa era a realidade da igreja primitiva. Talvez na sua igreja nunca se levantou um coxo, mas naquele momento um coxo foi curado na frente do templo. Eles foram a um lugar aonde nunca havia se proclamado o evangelho. E houve uma emoção muito grande ali. Em um determinado momento, o evangelho foi pregado e um pregador ele pregou o evangelho e uma pessoa também foi curada. Voltou a andar. E uma grande
emoção ali naquele momento. Na verdade, quando Pedro também ele proclamou o evangelho, aquele homem, foi algo que nunca tinha acontecido antes. Então, vocês têm que pensar que através da sua vida, Deus também fará coisas inimagináveis. E também você tem que lembrar que se levantarão adversidades. Mas o mais importante é que haja cura, que haja diversidade, mas que os discípulos estão preparados para ouvir a palavra. Somente quando você proclama Jesus Cristo, essas obras tomam lugar. Então, quando eu comecei a fazer o movimento de evangelismo, eu criei na soberania de Deus. Mas antes disso, eu pensava em que eu tenho que fazer as coisas muito bem. Mas de 10 anos, fazendo o movimento da palavra no campo, eu pude ver esse horário de Deus. E eu vi que Deus tinha discípulos preparados aonde eu entrava. E para vocês também não é diferente. Há muitos discípulos preparados por Deus na América Latina. Busque eles. Essa é a chave. E o mais seguro é, Deus ele vai te conduzir a esses discípulos. Essa pessoa aqui Deus me fez conhecer. E Deus já preparou essa resposta para a sua vida. Eu me encontrei com essa pessoa. Deus tinha preparado esse encontro. Deus já sabe de tudo. Se for essa pessoa, ele vai salvar a América Latina, ele vai salvar o país dele. Essa pessoa não pode. Não, Deus sabe. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso que não é necessário você pensar, eu faço bem ou eu faço mal, não está dando certo. Não, não é necessário isso. Seria bom que você tivesse uma habilidade boa para fazer as coisas, mas esse não é o ponto. A sua habilidade, não é isso. Todos os obreiros que estão ouvindo agora, se você não entender isso, será difícil as coisas tomar lugar no campo. Mas se você entender isso, você vai pensar diferente. Como uma mulher no Egito trouxe uma mudança total. E foi o que aconteceu. Ela viu o mais importante, Joquebede. Antes de entender essa missão, nós temos que entender a razão. Por que os sofrimentos continuamente vinham sobre a vida deles? Então, eles tinham que recobrar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Nós não somos fortes, nem nós não somos fracos. Todos os obreiros da América Latina não devem pensar, eu posso fazer, eu não posso fazer. Não. Joga esse pensamento fora. Se eu posso fazer, é uma teologia. Se você não pode fazer, é incompetência. Então, não é esse o ponto. Eu faço ou não faço. Mas se Deus faz, a coisa acontece. E eu tenho que estar dentro disso. E aí está toda a resposta. Isso é algo que eu estou dando a introdução. E vocês que são evangelistas, pastores, possam entender isso aqui. E há algo que vocês precisam considerar também. Essa é a introdução da mensagem. Porque Deus nos chamou nessa época. Você tem que pensar nisso. Por que Deus nos chamou nesta época? A primeira missão é essas 5.000 tribos, tribos ou povos, aonde o evangelho nunca chegou. Essa é a nossa primeira missão que nós temos que pensar. 5.000 tribos. E aqui, nesses lugares, Satanás tem conquistado essas tribos. Então, nunca entramos aí, nesse lugar. Mas Satanás já está lá e ele já conquistou essa região. E os países de grande potência, Satanás também tem conquistado, segundo os países de grande potência. Na verdade, esses países de grande potência também conquistaram essas tribos, esses povos, para roubar os recursos que eles têm. Antes, como era o processo antes? Eles iam a esses países, a essas tribos, e tomavam as pessoas e escravizavam elas. Eles entravam nas selvas, roubavam as coisas, tomavam os indígenas como escravos. E havia uma rainha que se chamava Vitória, e Colombo também ele começou essa realidade. Então, essas 5.000 tribos estavam conquistadas, ou esses povos estavam conquistados por essa realidade das grandes potências. E também, hoje, nós podemos ver uma outra realidade, as 3 organizações que estão conquistando Nova Era, maçonaria, que estão conquistando os campos. Então, o que é que nós temos que ver? Nós temos que entender o porquê Deus tem nos dado essa missão que é tão importante. Todos os obreiros da América Latina, vocês têm que entender esse ponto aqui, que a resposta em si não é algo importante. Algo mais importante que as respostas é o quê? É a direção que você tem que ter. Algo mais importante do que a resposta é a direção. Missões é você estar na direção que Deus deseja. Nós pensamos que as respostas são muito importantes, mas as pessoas que veem as respostas importantes, elas não veem isso aqui. As pessoas que têm recursos, elas não pensam quanto isso custa. Elas não pensam nisso, o valor das coisas. Mas os que têm dinheiro, eles pensam como manter esse dinheiro e como administrar esse dinheiro. Mas quando ele vai comprar algo, ele não pensa. Mas os pobres já pensam, como eu vou ter dinheiro? Como eu vou conquistar isso? Na verdade, aqueles que têm a resposta, a oração é a chave. Porque através da oração vem as respostas. E aquilo que não é resposta, por exemplo, José foi à prisão. Tudo bem. Pode ser que ali estava a resposta ou não estava a resposta. No caso de José.
Mas talvez as pessoas não entendam, mas para nós isso aqui não deve ser importante. Porque dentro do plano de Deus, a direção é mais importante na vida do cristão. Se funciona ou não funciona, não é isso, mas a minha direção tem que ser esses campos vazios. E ainda que uma pessoa seja renomada, Mas se a direção dela está errada, ela vai fracassar. Mas se uma pessoa tem a direção de acordo com a vontade de Deus, ela vai estar sempre, ela vai ter sucesso. E o verdadeiro sucesso é a pessoa que está nessa direção, para este lugar que Deus tem preparado. Ponto 2. O Senhor já preparou tudo. O Senhor já preparou tudo. Aonde? Aonde Ele já preparou tudo? Primeiro, Ele já preparou tudo nesses países de países super desenvolvidos. E nos campos das 5.000 tribos, Ele já preparou tudo. E essa oportunidade nós não podemos perder. Que oportunidade? Terceira oportunidade. A oportunidade única que você tem, você não pode perder. Os que tomam posse disso não vão pensar, funcionou ou não funcionou. Os que têm essa resposta não vão pensar, está bom ou está ruim. Na verdade, isso são termos daqueles que são incrédulos. Nós não usamos esses termos. Israel, que estava morto completamente, ele perguntou, esses ossos viverão? Ele não disse, sim, eu posso fazer isso, Senhor. Isso é arrogância, isso não há sentido se você falar isso. Mas ele disse, Senhor, eu não posso. E se você diz, Senhor, eu não posso, isso é incredulidade. Mas Ezequiel respondeu corretamente. Qual foi a resposta que ele deu? Ele disse, Jeová Deus, o Senhor sabe, o Senhor fará. E ele deu duas respostas. Profetize a palavra, foi a resposta que Deus deu a ele. Haja obra do Espírito Santo para avivar esses ossos. Então, eu estava muito ansioso por esse tempo. E eu estou orando por isso, continuamente. Chegou o tempo de Deus. E hoje nós estamos orando por essas 5.000 tribos. Ele disse, eu estava muito ansioso por esse tempo. E Deus já colocou isso no nosso coração, de alcançarmos os campos vazios. Sim, nós podemos pensar que há muitas outras tribos, há mais do que 5.000. Alguns falam que há 30.000 tribos. Mas nós, na verdade, a igreja está cega acerca desses campos que não foram alcançados. Mas por que é tão difícil? Na verdade, porque não podemos viver ali. Nós podemos ir lá, mas é difícil viver dentro da realidade que eles vivem. Mas esses países também de grande potência que estão conquistando essas tribos, eles não podem viver ali. Mas há alguns missioneiros que estão entrando nesses campos. Por exemplo, o missionário do Panamá, ele entrou em uma tribo que não havia o evangelho no Panamá. E muitos ouvem por ouvir. Mas eu pude ouvir algo que ele falou, que ali havia muita feitiçaria, muitas obras de feitiçaria naquele lugar. Na verdade, o que aconteceu? Ele entrou e vidas se converteram. E muitos pararam de fazer feitiçaria. Muitos dali também buscam a energia e se conectam com outra realidade espiritual. E nós vemos isso na realidade dessas tribos. Mas nós temos uma oportunidade única. Isso aqui nós temos que ver. Então, e é o outro, a primeira oportunidade e a última oportunidade. Então, se o discípulo da América Latina entra e busca o discípulo nessas tribos, será uma oportunidade eterna. Isso aqui é muito importante. Então, o eunuco encontrou-se com Filipe. E depois desse primeiro encontro, não houve outro encontro. Talvez não era necessário eles se encontrarem novamente, mas ali foi a oportunidade única que Filipe teve com aquele homem. Se nessas tribos há um discípulo que toma posse do evangelho, aí está a resposta. Então, algumas pessoas falam, nós temos que fazer isso dessa forma, mas na verdade, vocês que estão nesses campos são responsáveis no sentido de fazer isso com mais qualidade do que o estrangeiro. Olhando o jovem aqui, eu dizer para ele, eu oro dessa forma, ore como eu oro. Na verdade, ele tem um relacionamento dele com Deus. Olhando para isso aqui, muitos discípulos da América Latina, essa é a oportunidade que vocês têm de encontrar esses discípulos e levantar eles da forma correta. Tomem posse da missão correta, concreta. Nosso termo não é se você pode fazer ou não pode fazer, mas é você tomar posse da missão que Deus tem nos confiado. Não é se eu posso ou não posso. Se todos os obreiros da América Latina tomem posse dessa missão corretamente. E como podemos fazer, antes de entrar no conteúdo, como podemos fazer isso? Tomar posse da missão que Deus tem nos confiado. Qual é a missão que você tem que tomar posse? É a bênção do trono celestial, correto? A bênção do trono celestial de Deus. E
A Bíblia ela sempre vai trazer essa realidade do trono, do poder de Deus. Em momentos específicos, Deus revelou o poder dele. É isso que significa. Muitas pessoas não têm interesse nisso aqui, mas todas as vezes que houveram eventos importantes, isso aqui tomou lugar. Muitos pastores não estão interessados nesse poder de Deus que se manifesta, mas a Bíblia, em cada evento, mostra esse poder de Deus. Muitos não têm interesse na realidade de como Deus agiu através dos anjos em cada história. Muitos estão focando nas coisas físicas, não nas coisas espirituais. Por isso que foi que Daniel disse: na noite, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Foi a confissão de Daniel. Não é qualquer pessoa que pode falar isso. Você escuta isso e acha que isso está muito distante, não essa realidade, dessa resposta. Mas qual foi a resposta que Davi recebeu no Antigo Testamento? Ele disse: louva ao Senhor porque os seus anjos executam a sua palavra, ou cumprem a sua palavra. Ele fala, os exércitos celestiais que estão em favor da obra, vêm como resposta para cumprir a obra de Deus. Então, Jeová Deus que está conosco e os seus anjos estão agindo ao seu favor. E Davi reconheceu isso, ele pôde ver isso. Saul não imaginava isso, ele não entendia o valor dessa realidade espiritual, o rei Saul. Isso significava que para ele essa realidade não tinha valor nenhum. Mas para muitos pastores na Coreia também, muitos não têm um entendimento disso aqui. Um teólogo muito conhecido me fez uma pergunta: por que você fala sobre essa realidade aqui? E o membro da nossa igreja fez uma pergunta a ele naquele momento. Não, no Antigo Testamento não há muito ênfase de anjos. E ele ensina teologia. Mas ele diz aqui, claro, que naquela noite o Senhor enviou um anjo e disse: Paulo, não temas, é necessário que você compareça diante de César. No Novo Testamento, desculpe. O anjo esteve diante de Paulo e falou isso. Se você toma a direção e a missão, virá a obra de Deus, não vista aos nossos olhos. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade de Deus? É luz. Quando falamos sobre luz, as pessoas às vezes não entendem essa parte aqui. Mas qual é a autoridade? É vencer as trevas. Se nós não entendemos isso aqui, é difícil fazer o ministério. E ainda que faça o ministério, muitas coisas não vão acontecer. Eu acredito que a nossa identidade, qual é a identidade? É ser luz. E a autoridade é o quê? Parar as obras das trevas. É isso. Nós temos uma missão muito importante. E antes de você tomar uma decisão, você tem que saber o que você tem que fazer. Então, isso aqui é muito importante. E o mais importante que a palavra fala é essa realidade aqui. Desde o começo, nós vemos essa realidade. E eu lhe levantarei, através de você levantareis nações e farei o seu nome grande. Vocês serão testemunha até os confins da terra, diante de todas as nações. Até o último momento, o Senhor falou sobre a missão e de fazer discípulos de todas as nações. Então, qual é a missão que nós temos que ter? Ponto 1 grande. As coisas que ninguém conhece. Se todos conhecessem, qualquer um poderia fazer, mas não é isso. As coisas que nem todo mundo conhece. Essa origem dos desastres. As pessoas não conhecem a origem dos desastres. E como podemos conhecer isso? Eles foram como escravos. Qual foi a razão? E continuamente eles estavam sendo colonizados e no cativeiro. E, na verdade, muitos não sabiam a razão do porquê eles estavam ali. Às vezes as pessoas dizem, foi Satanás que fez isso. Mas, na verdade, Israel, caiu nesses 3 problemas e eles não sabiam. Alguns pensavam, nós estamos indo para o cativeiro por causa desse país que é mau, que é mais forte do que nós. E a igreja primitiva se levantou, Atos 2, de 9 a 11. E o que aconteceu? Eles estiveram diante das nações no primeiro momento. Foi levantado um líder e ele foi aonde? Num campo vazio, aonde nunca tinha sido proclamado o evangelho, Samaria. Foi levantado esse diácono e ele foi até onde, Filipe, né? Até esse eunuco. Deus o conduziu até o eunuco. O diácono batizou aquele homem. Alguns dizem, o diácono não pode batizar, mas aqui ele batizou aquele eunuco. No mês passado, um obreiro do Camboja me perguntou, pastor, como podemos fazer o batismo? Porque não há pastor ali naquele lugar. Então ele disse, não, eu lhe dou o encargo de você fazer isso. Sim, você tem que encarregar as pessoas de fazer as coisas. E se é necessário, sim, você pode fazer. Então, ninguém conhecia essa realidade aqui, mas Filipe foi conduzido por Deus a esses campos vazios, ao ponto de uma nação que nunca tinha recebido o evangelho. Nem todos conhecem essa realidade. O rei em si não conhecia. Nem as pessoas poderosas conheciam essa realidade aqui. As pessoas poderosas, elas não sabem porquê do problema. Não sabem porquê
o desastre vem. Não sabem a realidade do problema fundamental. Muitos não sabem nem por que vivem. Os políticos, se os políticos soubessem disso aqui, não haveria razão de levantarmos a igreja de Cristo. Então, deixem aquilo que é desnecessário e tomem posse da aliança, daquilo que Deus está lhe mostrando. Os pastores, se há avivamento, se há evangelismo. Não é isso. Não é esse o foco. Tomem posse daquilo que Deus mais deseja. Terceiro, e aí você tem que repetir isso. O que é que nós vemos aqui? Sofrimento, desastre, restauração, sofrimento, desastre, restauração. Por que isso se repetia? Porque eles não chegavam à conclusão. Eles não conheciam a realidade do problema que levava eles àquela situação. Por isso estava sempre repetindo. Mas vocês conhecem essa realidade e vocês estão tomando posse da aliança de Cristo. E os obreiros de Tegu estão fazendo o ministério na América Latina. Mas tome isso aqui como seu, pessoal. Isso que eu estou compartilhando aqui. Ponto 2. Parecia que era algo que estava se repetindo, mas algo que ninguém pode fazer. O ponto 2, algo que ninguém pode fazer. Por eles não conhecerem o desastre, a realidade do problema fundamental, muitas igrejas estão fechando suas portas. Essa é uma realidade em muitas nações. As igrejas estão fechando suas portas. Se a igreja não conhece a missão, se a igreja não sabe o que ela tem que fazer, qual a razão da existência dela? Porque muitas igrejas nos Estados Unidos estão fechando suas portas. Na verdade, como Deus vê as igrejas que estão fechando essas portas? Na verdade, não é necessário, porque não há necessidade delas existirem, porque elas perderam a missão que elas estão fazendo, a missão delas. Muitas não há necessidade da existência, porque perderam a centralidade dela. Então, essa é a razão de estarem fechando as portas e estarem passando por problemas. Na verdade, os discípulos têm que receber graça de Deus. Na verdade, não é aquilo que você faz ou você deixa de fazer. Se você faz algo que Deus não está alegre, por que você tem que pensar nisso? Não, você tem que pensar naquilo que agrada a Deus. Você tem que pensar aquilo que você tem que fazer absolutamente diante de Deus. Qual é algo mais importante? Então, no segundo ponto aqui, a gente vê que Satanás, o que ele tem feito? Ele tem dominado o mundo, globalizando a sua obra. Nós somos crentes que tomaram posse da aliança e que estamos de encontro a essa realidade das trevas. Esses somos nós. Por isso que, ponto 1 pequeno, politicamente, como ele está agindo através da política. Então, os políticos, a politicagem tem uma ideologia de conquistar. Porém, eles não sabem o que fazer para resolver o problema. Por exemplo, tem a mentalidade de dominar outros países também. É a mentalidade de escravizar outras nações. E isso aconteceu no passado por muitas vezes. Ninguém conhece, ninguém podia fazer. E como está a realidade da religião? Ponto 2, religião. Então, eles fazem muitas coisas e nada focado ao evangelho. Satanás, ele não tem medo da religião. Eles muitas vezes colocam coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E aí eles são movidos pela realidade das trevas completamente. As igrejas que não se centram no evangelho, como você pode considerar isso como uma igreja? Porque o evangelho é somente o evangelho. Não pode haver uma mesclagem. Então, outras religiões podem me criticar, mas eu não estou dizendo em si que a religião é ruim. Porque a religião tem um padrão, um nível muito alto, por exemplo, o budismo. Mas a religião não há Cristo. Buda não é Cristo. Os budistas não são Cristo. O problema espiritual, o pecado, Satanás, eles não podem vencer. Mas somente quem pode vencer essa realidade de Satanás, do pecado, é Cristo. Por isso ele veio. Todos os obreiros da América Latina, que vocês possam receber esse mandato celestial, aí aos lugares onde ninguém tem ido para proclamar o evangelho. E que possamos fazer aquilo que países, grande potência, não estão fazendo, que os políticos não estão fazendo. E por isso que eles não sabem o porquê as portas das igrejas estão fechando. Vocês que proclamam o evangelho, não se preocupe com nada. Mas veja isso aqui, muito bem. Ponto 3. Como está o campo? Veja, os campos estão cheios de ídolos. As 5.000 tribos estão cheias de ídolos. E eles não sabem que estão mentalmente, espiritualmente mortos dentro dessa realidade. Mas a igreja está focando em outras coisas. Isso é o pior desastre que o mundo pode ver. Que a igreja tem perdido essa realidade aqui. E ele disse, essa é a oportunidade eterna. E foi o que Filipe viu. Ele não falou de outra coisa, mas ele falou de Cristo. Revelou a Cristo para aquele etíope. Você tem que falar de Cristo na oportunidade que você tem para as pessoas. E aí a conclusão de tudo. Aleluia. E o etíope deu a resposta onde? Em Cristo. Ele teve a conclusão dele em Cristo, aquele homem.
Mas se você toma posse de outra coisa, isso é o problema. Mas você tem que tomar posse disso aqui e dar essa resposta às pessoas. Muitos crentes estão indo de um lado para outro. Entra em uma igreja, sai dessa igreja, vai para outra. Não tem uma conclusão em Cristo. E se você tiver a conclusão de Cristo, você não precisa ficar indo para um lado e para o outro. Mas você sabe a sua missão. E que haja missão. Que você tenha essa missão. Que Cristo já concluiu tudo na sua vida e você receba essa missão. Satanás não tem medo de nada, a não ser Jesus Cristo. As trevas que estão dominando as nações, as tribos, ela não pode ser parada se não for através de Cristo. Veja o campo como está. Estão cheios de ídolos. E aqueles que têm força, o que é que eles fazem? Eles levantam templos. Aqueles que têm poder levantam templos. E isso é o que nós conhecemos como a realidade dos Nefelins, que se juntam e põem a sua própria bandeira e se estabelecem naquele campo. E nós conhecemos também a realidade das catedrais, não? As grandes catedrais que chamam a atenção das pessoas. A América Latina, o mundo está cheio dessas catedrais da Igreja Católica. Veja, os Estados Unidos e toda a América Central e a América do Sul. Veja a diferença da América do Norte, que foi conquistada pelo cristianismo, e as outras Américas que foram conquistadas pelo catolicismo. Veja a diferença. Abra os seus olhos para ver isso. Vocês têm que saber quem vocês são. Você não precisa ser arrogante, não é isso que eu quero dizer. E nem se alarmar ou se engrandecer. Não é isso que eu estou falando. Mas veja a sua identidade. Se lembre de uma coisa, ponto 3. Na Bíblia nós vemos 0,1%. A história da igreja mostra esse 0,1% que vivia isso. E o que é a conclusão disso? Aqueles que permaneceram. Aqueles que permaneceram e aqueles que foram abandonados. São dois termos parecidos, não? Vocês são aqueles que permanecem ou aqueles que foram deixados para trás. Esses dois termos podemos dizer que significa remanescente, aqueles que foram deixados. Esse termo é algo incrível. Aqueles que permanecem, aqueles que foram abandonados, remanescentes, aqueles que permanecem, que é o resto ou a sobra. Mas há algo muito importante dentro dessa palavra. Deus chamou Elias, Deus chamou a pessoa de Gilgal, que era Elias, chamou os da Galileia, que eram os discípulos. Então, o anjo disse, vocês galileus, foi como o anjo se referiu a eles. E ali começou a obra de Deus através dos discípulos. E nós temos que tomar posse disso. Atos 1. Então, o que mais? Sobre o que eu quero falar? Se nós estamos verdadeiramente dentro desse 1%, nós vamos ver o caminho. Nós vamos ver as portas. E nós vamos ver os discípulos. Nós vamos ver o caminho, as portas e o discípulo. E aí é a resposta de tudo. Atos 2, de 9 a 11. Todos estavam ali preparados. E ali a igreja viu isso no começo, que eram as 15 nações. E também se levantou a igreja de Antioquia. Atos 11, de 19 a 30. Houve alguém que viu isso de uma forma mais específica, Paulo e Barnabé. E outras equipes também que entraram ali. Atos 13, 1. Paulo, ele tinha uma direção. Qual era a direção? As sinagogas. Paulo, ele via isso muito claro e se direcionava às sinagogas. As 5.000 tribos. Ali está as gerações que vão seguindo, se levantando. E nós temos que ver isso também. E o que Paulo fala aqui? Atos 19, 8. Os mercados, ele entrava nos mercados. E ali ele escreveu, dali ele enviou também. Ele escreveu as epístolas para seguir proclamando o evangelho a esses lugares onde ele entrou. Atos 17, 1, 18, 4 e 19, 8. E o que é que nós temos hoje? Nós temos a mídia, que nós também podemos usar para alcançar esses lugares vazios. Eu digo que a rádio também é algo efetivo hoje ainda. E nós temos que pensar nisso também, na realidade das rádios, as 5.000 tribos, que você possa seguir comunicando a mensagem a esses lugares, usando a tecnologia também. Ponto 3. A quarta revolução industrial também elas estão conquistando, avançando, e dentro disso nós também podemos ver as possibilidades. Paulo, ele usou a comunicação da época, que eram as cartas. E por que Lutero teve vitória? A comunicação que ele teve. Ele traduziu a palavra e ele imprimiu, ele usou aquilo que havia na época. Hoje nós pensamos nisso, era um milagre, mas naquela época era um grande milagre. Naquele momento, a impressora passou a existir pela primeira, quando surgiu a impressora, e ele usou logo a tecnologia da época. E aí todos começaram a ter acesso à palavra, e aí veio uma mudança no mundo, porque dentro da palavra está o evangelho. Dentro da palavra foi proclamado o evangelho da salvação. A quarta revolução industrial, a chave é o quê? É a cura. E aí está a conclusão. A quarta revolução industrial, na realidade, toda essa tecnologia,
ela não pode curar o problema do homem, mas nós temos que usar a tecnologia para levar a verdadeira cura. Estão tentando dar resposta ao mundo, mas não há como. Olhando para a realidade hoje, muitos hospitais irão fechar suas portas, porque hoje eles estão usando as máquinas. Mas o que é que o mundo tem perdido? É a cura espiritual. Mas chegou esse tempo e nós temos que ver as oportunidades para curar as pessoas. E isso é missões. E aí nós temos que ver a decisão que nós temos que ter. Conclusão, a decisão é colocar sua direção naquilo que Deus preparou. 3 coisas virão dentro disso. Virá a obra do Deus triuno. E essa é a bênção que nós temos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus segue agindo nesse tempo com o seu poder. O Deus triuno segue agindo com o seu poder. Ponto 2. E a sua identidade transcende tempo e espaço, não? E nós temos que desfrutar disso. E o que é essa identidade? A sua oração, que transcende tempo e espaço. Ponto 2. A sua identidade é a oração, que transcende tempo e espaço. E aí vem o quê? O ponto 3, autoridade. E o que é isso? 237 nações e as 5.000 tribos. Em outras palavras, a evangelização mundial completa. E aí é o que? É quebrar o poder das trevas. Através, primeiro, da oração. E essa é a sua missão. Aquele que colocou a direção em Deus. Aqueles que conhecem o que Deus quer fazer. E aí está a conclusão de tudo. Se você tomar posse da sua missão, aí está a resposta. E a igreja será avivada verdadeiramente. E você não tem que se preocupar com nada. Eu não tenho nenhum apoio, não tenho um respaldo. Esse não é o problema. 30 anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha respaldo nenhum. Nessa época, onde o evangelho não está sendo pregado em muitos lugares, se você começar, você vai ver como Deus vai dar a resposta. Pode saber que Deus é quem vai fazer a obra. E Ele se encarrega da obra dele. Veja, o primeiro país para salvar a América Latina. Você tem que ver os países que estão sem um evangelho. Você tem que ver os campos que estão sem um evangelho. Isso é muito importante. Vocês daí da América Latina. Eu sei que há mais de 46 países na América Latina. Esse é o tempo de vocês. Vocês que estão aqui agora. Nós temos certeza que Deus está abrindo as portas dos céus. E se você toma posse dessa missão, dessa aliança, por 24 horas, é Deus que vai fazer a mudança. Isso é certo. O presidente não entende isso. Por isso que nós temos que fazer. Os cientistas não entendem, por isso que Deus chamou vocês para fazer. Não estou dizendo que é ruim o político, ou o presidente, ou os cientistas, não. Mas Deus chamou você para fazer isso. Vamos orar. Pela a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que solucionou todos os problemas. Que o grande amor de Deus, que a obra do Espírito Santo, seja sobre todos os discípulos que irão salvar a América Latina. Desde agora, para sempre, eternamente. Amém.